Olá pessoas, tudo bem no planeta? Hoje, 11 de julho de 2025, 11/7/2025, estamos aqui mais uma vez gravando o canal Decifra-te ou Devora-te com as orientações de acordo com as relações entre os planetas. Eu sou o Sorrail, se você gosta do que eu posto aqui, por favor, compartilhe, dê a sua curtida, faça os seus comentários, faça a sua inscrição, esparrama, espalha, compartilha este canal aí para que vocês conheçam que gostam de astrologia e que vocês entendam que o que eu posto aqui pode somar, colaborar, contribuir com a vida de cada um. A lua hoje, lua cheia da lunação de Câncer do dia 25/6, ainda em Capricórnio, finalzinho de Capricórnio, lá para as 14 horas 22 minutos, por ali, mais ou menos horário de Brasília, ela entra em Aquário. E lá para as 20 horas, mais ou menos horário de Brasília, faz conjunção exata com Plutão retrógrado em Aquário. Agora, no final de Capricórnio, lua cheia, final de Capricórnio, já está fazendo uma certa conjunção com Plutão retrógrado em Aquário, e na parte da tarde já vai estar em Aquário, e além dessa conjunção vai estar fazendo um trígono com Urano em Gêmeos, sextil com Netuno e Saturno em Áries, que por sua vez esse Saturno e esse Netuno também faz um sextil com Urano, e aí forma um triângulo assim muito benéfico, muito poderoso, muito saudável. Tem Vênus ali envolvido também em Gêmeos, mas mais forte é esse Plutão retrógrado em Aquário com Netuno e Saturno em Áries, que por sua vez também faz sextil com Urano em Gêmeos, e aí faz esse triângulo, esse trígono com Plutão em Aquário. Então forma um triângulo aqui muito benéfico, muito poderoso, muito saudável, porque ainda estando agora em Capricórnio, essa lua cheia, ela dá uma estruturação emocional, ela dá uma capacidade de nós, com calma, com paciência, conectarmos com essa estrutura emocional, mas com calma e com paciência. Então tem que ter calma, porque nesse processo de estar indo para Aquário, vem uma movimentação, entende? Então, dessa calma, dessa paciência, dessa estrutura, aí já vem uma movimentação, porque é a Lua em Aquário. Então, aí vai promover mudanças emocionais, sentimentais. Estando em Aquário, é interessante sempre observar a história da consciência superior que eu falo, razão e emoção acontecendo em uníssono, sendo manifestado pelo ser da pessoa. Então, nessa mudança, ele ali já está fazendo uma conjunção com Plutão, e quando vai para Aquário, na parte da tarde, horário de Brasília, aí essa conjunção vai ficando mais forte. E aí vem um aprofundamento nessas mudanças emocionais, sentimentais. Aí essas mudanças ficam profundas, porque as pessoas, vindo dessa estrutura, entendem que uma mudança emocional, sentimental, está precisando ser feita, ou está possível de ser feita, entende? E com essa consciência superior que eu sempre falo. E aí, sendo elemento ar, tem que ter uma flexibilidade, percebe? Porque em Capricórnio, apesar de ser o elemento terra, então, no chão, prático, um pragmatismo, mas em Capricórnio tem uma ação, tem uma atitude aí, entende? Tem um movimento desse jeito. Mas em Aquário o movimento já fica mais forte, já fica maior, porque é ar, é o terceiro elemento ar, está ligado ao céu, e aí é muito movimento, entende? Muita dinâmica. E aí tem que ter muita flexibilidade, sobretudo com essa conjunção com Plutão, porque fica intensa, fica profunda.
é da transformação, é da transmutação, é da regeneração, é do morrer e nascer, entende? Do morrer e do renascer, aonde? No emocional, sentimental e também numa consciência maior, percebe? Aí com esse trígono ali com Urano em Gêmeos, Gêmeos é outro elemento ar, e é o primeiro elemento ar, então aí vai ter uma dinâmica maior com essa consciência e com uma fala, uma comunicação da pessoa com ela mesma e com os outros. Porque o Urano rege Aquário. Aquário são os outros, o nós no coletivo. Entende? Aquário é a sociedade, as amizades, as pessoas, o coletivo de uma maneira geral. Urano ali em Gêmeos movimenta essa possibilidade dessa comunicação. Nesse sextil com Saturno em Áries, Netuno em Áries, que por sua vez faz sextil com Urano em Gêmeos, aí vem mais ainda a dinâmica dessa flexibilidade por conta dos elementos ar, então muita flexibilidade, junto com uma ação e com uma atitude, com Saturno ali, uma ação, uma atitude do eu, com calma, com paciência e bem estruturada. Com Netuno, lembrando os valores da alma, do espírito e da espiritualidade. Tudo isso envolvendo o nós, o coletivo, a comunicação, o eu, o emocional, o profundo desse emocional, desse sentimental, a espiritualidade e as estruturas. Agora lembra, Saturno, quando está envolvido, Saturno vem criar estrutura. E nessa história de criar estrutura, ele é muito rigoroso. Ele é um professor muito severo, digamos assim. Porque com 9,99 com ele, bomba. Tem que ser nota 10. E por que ele é severo? Porque ele é mau? Não, porque ele trata das estruturas. Se a estrutura não estiver bem feita, não tem sustentação. O que está sendo construído não se sustenta, não tem sustentação. A estrutura é para sustentar aquela história que está sendo construída. Saturno em Áries está fazendo um processo de ensinamento com relação ao eu, primeira pessoa. Então, construir um eu muito bem estruturado, com responsabilidade, com maturidade, com respeito, com paciência. Entende? Junto ali com Netuno, que são os valores da alma, do espírito e da espiritualidade. Da fé, da humildade, da compaixão. Tudo isso com o eu, com a própria pessoa, mas nesse triângulo aí, o nós está envolvido. E uma comunicação muito responsável também está envolvida. Percebe? Porque quando Saturno entra depois de movimento retrógrado, ele vem rever tudo isso aí para saber se o que foi construído foi bem construído, para essa estrutura estar bem construída e para essa estrutura dar conta de sustentar essa construção. No caso aqui, a construção do eu. Percebe? E ao mesmo tempo que ele está ensinando nessa construção, ele está cobrando de uma maneira muito forte essa construção desse eu, para esse eu ser um eu que cuida de si, mas que cuida do outro, que cuida do nós, não ficar um eu egoísta, um eu egocêntrico. O eu ruim é o eu egoísta, o eu egocêntrico, que só pensa em si, que explora todos por conta dele mesmo. Esse é um eu que não presta. Mas um eu que é bem constituído, bem construído, em que a pessoa se valoriza, a pessoa se cuida, a pessoa tem responsabilidade com ela mesma, mas sem egoísmo, sem egocentrismo, observando que ela existe, mas que os outros existem, porque a Áries faz
eixo com Libra, que é o tu, o segundo elemento, ar. Entende? Então, quando lembra do outro elemento ar, que é o terceiro, aquário, que é o nós, então tem o tu e o nós, aí esse eu fica saudável. Saturno ali está falando, olha, construa esse eu com responsabilidade, com respeito, com maturidade, com calma, com paciência, sem egoísmo. Um eu fortalecido nos bons valores, nos valores saudáveis. Percebe? E esse triângulo todo que está sendo formado aí colabora muito com isso. Tem esse eu saudável, tem a consciência superior. Plutão está retrógrado em Aquário. Retrógrado é rever, reavaliar como está, qual a relação que você está tendo com as amizades, com as amigas, com nós. Quem é o social que você se relaciona? É o do submundo? É o do esgoto? Porque se for, está na hora de sair e transformar, transmutar e regenerar e ir para as boas amizades, e para o nós saudável, para o coletivo saudável. Entende? Para ir para aquele, caminhar para aquele 0,5% que eu falo da coletividade, que realmente está buscando uma melhora, nos 8 bilhões de pessoas encarnadas nesse planeta. Então, esse 0,5% dá 40 milhões de pessoas que realmente estão buscando. Então, esse social, esse coletivo, essas amizades que você participa, está dentro desse 0,5%, ou está aí nessa maioria que não está nem aí para ninguém, que é egoísta, que suborna, que corrompe, que mente, que é desonesta? Entende? Porque, infelizmente, a grande maioria. E dar conta de estar nesse 0,5% e caminhar cada vez mais junto com esse 0,5%, não é um processo fácil, mas é um processo interno, mais do que externo. E aí, ó, esse Saturno em Áries estrutura esse eu, tanto interno como externo, para dar conta de caminhar com esse 0,5%, com esses 40 milhões, desses 8 bilhões que estão encarnados hoje aqui, no planeta Terra. Entende? Então, essa é a dinâmica do dia de hoje. Tá legal, tem os desafios ali de Júpiter com Saturno ainda e Netuno. Tem uma certa oposição ainda da Lua com o Sol, mas já à medida que o ano vai dissolvendo, vai acabando. E vamos aproveitar e promover essa mudança na gente, essa mudança de consciência, e ir para uma consciência superior. Entende? E nessa consciência superior a gente entende todo esse processo da vida, que é muito difícil. Porque a maioria das pessoas estão perdidas, elas estão muito no externo. Essa Lua já fazendo uma conjunção com Plutão, e cada vez mais fazendo a conjunção com Plutão de hoje para amanhã, principalmente hoje, ela dá esse aprofundamento do emocional sentimental, do interno. Entende? Junto com Saturno ali, ó, faz em Áries uma boa estrutura do eu. Certo? Da primeira pessoa, eu. Então, essas são as informações para o dia de hoje. Se você gostou, esparrama aí. Se quiser saber mais, busque algum astrólogo da sua preferência no planeta Terra para fazer o seu mapa, para entender como isso acontece no seu mapa. Entende? E se quiser fazer comigo, nas descrições tem o número do Zap, manda uma mensagem de texto para a gente estabelecer uma comunicação e explicar como são os meus atendimentos. Eu atendo presencialmente via web, astrologia pessoal, empresarial, orientação vocacional, astroterapia, astrologia mundial, sinastria, uma série de outros estudos que podem ser desenvolvidos através desse conhecimento milenar, lindo, eterno e maravilhoso que é a astrologia. Tá bom? Muito agradecido pela atenção. Até a próxima. Valeu. Fique em paz. Até mais.